Você com certeza já deve ter ouvido alguma canção do Bob Dylan, nem que tenha sido só uma. É sobre ele o filme Um Completo Desconhecido, que traz o Timothée Chalamet no papel do grande ícone, do grande cantor e compositor da música norte-americana. Dirigido pelo James Mangold, que é o diretor de Logan, o último filme do Wolverine, com o Hugh Jackman no papel de Wolverine. Aliás, último não, né? Porque agora teve Deadpool vs Wolverine. Enfim, que é o diretor de Logan, que é o diretor de Ford vs Ferrari, o diretor de Johnny June, uma outra cinebiografia musical, inclusive. Um Completo Desconhecido foi indicado a 8 Oscars, incluindo o Oscar de melhor ator, o Oscar de melhor direção e o Oscar de melhor filme. Mas antes de continuar, eu te peço para clicar no like e se inscrever nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse vídeo seja entregue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Um Completo Desconhecido. Inspirado principalmente no livro Bob Dylan Goes Electric, o filme vai tratar de um dos ícones, não só da música folk, não só da música norte-americana, mas da música mundial como um todo, que é o Bob Dylan. O filme então vai fazer esse recorte do comecinho dos anos 60, quando um jovem Dylan chega a Nova York, ainda desconhecido, é alçado ao estrelato e vai tratar até 1965, quando Bob Dylan resolveu fazer o controverso uso de instrumentos elétricos no Festival de Música Folk de Newport. É inegável como o filme explora o contexto geral dos anos 60 de uma forma bem feita. Grande parte dos acontecimentos são falados para o espectador de forma indireta, com os personagens vendo uma notícia sobre o que está acontecendo na televisão, ou então ouvindo essas notícias no rádio, por exemplo. Em outros momentos a gente vê os personagens comparecendo à marcha em defesa dos direitos civis, a comícios em defesa dos direitos civis, e tudo isso é importante e bem posicionado na trama e na narrativa, porque todo esse contexto foi essencial para o Bob Dylan como artista e para a obra do Bob Dylan como um todo. Isso porque o Bob Dylan acaba pegando todo esse contexto de efervescência, não só política, mas cultural, sobre a qual, inclusive, eu falei no meu vídeo mais recente, que foi sobre o Clube dos Vândalos, que é justamente essa transição dos anos 60 para os anos 70. E como um bom cronista, como um bom observador do seu próprio tempo, o Bob Dylan vai pegar aqueles acontecimentos que estão acontecendo, que estão ocorrendo ao redor dele, no mundo, e vai transpor de forma musicada como poesia, vai colocar aquilo nas suas composições. Então qualquer filme que fosse falar do início da carreira do Bob Dylan sem mencionar todos esses aspectos, iria falhar profundamente. E felizmente esse não é o caso com Um Completo Desconhecido, que acerta ao dar importância a todo esse contexto. Em filmes sobre artistas musicais, em filmes que dão importância para a música, é importante também que o trabalho sonoro seja bem feito. E esse também é o caso aqui em Um Completo Desconhecido, que em algumas cenas ganha destaque, por exemplo, em passagens com uma plateia na qual a gente consegue ouvir a mistura de gritos de raiva, de furor, de animação, e a gente consegue ser transportado, a gente como espectador, consegue ser transportado para toda aquela energia, daquele caos, daquela sensação de confusão dessas determinadas passagens. Isso é muito bacana. Em relação ao Chalamet, ele traz uma performance bastante competente, de um músico meio tímido, bastante discreto e de voz anasalada. Eu não sou um especialista em Bob Dylan, um grande fã, mas pelo que eu já vi dele, de algumas entrevistas, poucas entrevistas que ele deu, apresentações, o Chalamet ele conseguiu ultrapassar a barreira da paródia. Ele não parece uma imitação barata de um programa de paródia, por exemplo. O Chalamet consegue capturar toda essa essência, dessa personalidade principalmente, esses trejeitos e essa personalidade até um pouco chata do Bob Dylan, de forma bastante competente. Até pelo jeito meio blasé, com um olhar meio desinteressado do próprio Timothée Chalamet, como pessoa mesmo, acabou casando com a personalidade do Bob Dylan, até com o próprio olhar do Bob Dylan. Então, foi uma boa escalação, o Chalamet é um ator competente, deu tudo certo. É curioso também como o filme trabalha as composições visuais de forma a deixá-las bastante bonitas. Esteticamente elas são
compostas para apresentar um quadro muito bonito, como quando a gente vê a Joan Baez se apresentando em um bar pequeno, em um palco pequeno, e a gente tem o público de um lado acompanhando, alguns fumando cigarro, a cantora se apresentando sob uma luz meio baixa, meio âmbar, ou então o próprio Bob Dylan se apresentando nesse mesmo palco. São composições esteticamente muito bem feitas, esteticamente muito bonitas mesmo. Mas aí, até pegando em termos de fotografia mesmo, apesar de bonito, de bastante competente, ele é certinho, comportado até demais, não trazendo nada especificamente que chame muita atenção, o que acaba sendo refletido até para o sentimento geral do filme como um todo, sendo certo dizer que o filme em alguns momentos se aproxima do clichê por causa das decisões bastante preguiçosas. Chega a ser simplório o modo como o filme estabelece algumas questões da personalidade do próprio Bob Dylan. Se o cantor não gosta de divisões entre gêneros musicais, por exemplo, o filme vai colocar ele falando isso pelo menos umas 3 vezes, ou pior, ele vai colocar o personagem falando para a TV, assistindo a uma entrevista do Johnny Cash, na qual o apresentador diz que ele fez a transição para o pop, e o personagem do Bob Dylan vai dizer: ah, não existe esse negócio de gênero musical, de transição para o pop, isso nunca aconteceu, isso é um exemplo. Se o Bob Dylan não gosta de ouvir, escutar críticas positivas ou negativas, a crítica especializada nunca chamou a atenção dele, a gente vai ter uma passagem na qual o personagem vai arrancar o jornal de um cara que estava lendo uma crítica que estava exaltando a performance do Bob Dylan. Essa cena do jornal, inclusive, quem está lendo essa crítica positiva para o Bob Dylan é o empresário do cantor. E falando em empresário e em clichês desse gênero, dessas biografias musicais, a gente tem que reconhecer que é a primeira vez que a gente tem um personagem de um empresário que vai defender a mudança do artista, que é justamente o fato do Bob Dylan querer tocar, querer incluir os instrumentos elétricos, a guitarra elétrica, nas apresentações musicais. E o empresário vai defender essa mudança, quando o normal, o comum para essas cinebiografias seria o empresário não querer arriscar, querer apostar no que já está dando certo, no que já está dando dinheiro. Mas saindo desses parênteses, aqui incomoda bastante o fato de que todas as personagens femininas do filme são tratadas como pessoas muito bobinhas, sem desenvolvimento mínimo, enquanto o Bob Dylan é esse homem, esse gênio incompreendido. A gente tem uma mulher expulsando o Bob Dylan do quarto de hotel porque aparentemente sentiu ciúmes da capacidade criativa do cantor e compositor. A gente vai ter uma mulher fazendo cara de brava para o marido, para evitar que o marido quebre um aparelho durante uma apresentação musical, e a gente vai chegar ao cúmulo, vejam só, de uma mulher saindo, correndo, chorando, porque percebeu que o Bob Dylan pode não ser dela, coitadinha. E o ponto mais alto da trama, que tem diversas cenas no trailer, inclusive, é justamente esse show no Festival de Newport, que o Bob Dylan queria utilizar instrumentos elétricos e os organizadores do festival eram absolutamente contrários, porque, por ser um festival de música folk, eles eram bastante puristas e acreditavam que trazer os instrumentos elétricos numa pegada mais rock and roll, que estava fazendo sucesso na época, seria desvirtuar os objetivos iniciais do festival, os objetivos centrais do festival, trazendo não pessoas que gostam da música tradicional, mas, nas palavras de um próprio personagem do filme, um bando de groupies, apenas um bando de fãs gritando. Eu sei que essa visão pode parecer incrivelmente careta, ultrapassada, retrógrada, mas trazendo essa questão para o cinema, imagina um festival de cinema independente como o Sundance nos Estados Unidos, ou então o Festival de Curitiba, o Olhar de Cinema, que é um festival independente também aqui do Brasil. Imagina se a diretoria, a curadoria desses festivais anunciasse que iria fazer parte da mostra competitiva, sei lá, o novo Capitão América, por exemplo. Seria totalmente factível que muitas pessoas ficassem indignadas com a decisão, afirmando que o festival estaria desvirtuando os objetivos iniciais, os objetivos centrais do próprio festival, da essência do festival, desvirtuando esses objetivos a favor dos filmes, das obras da moda. Mas ok, eu sei que o filme está aqui falando de instrumentos elétricos, de um festival de música folk que quer definir o que é a música folk e o que não é a música folk. A questão não é tão simples assim.
assim entre colocar filmes de super-heróis voando contra filmes independentes. Mas o que eu quero dizer aqui, e isso conta positivamente para o filme, é que esses, entre aspas, vilões, eles têm bons argumentos. Mas existem, como eu já falei, diversas decisões que vão caminhar ali, percorrer caminhos já bastante conhecidos dessas cinebiografias musicais, que vão colocar frases expositivas do tipo agora você está livre, tentando trazer algum peso dramático à obra, mas falhando nessa tentativa. Então, para um artista tão revolucionário, tão incendiário como foi o Bob Dylan para a época e até os dias atuais, Um Completo Desconhecido acaba soando como um filme morno demais. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou do filme, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!